Paz do Senhor Jesus. Sim, hoje o assunto é polêmico. É polêmico por causa de uma situação. E eu quero ser bem claro. Bem claro mesmo. Toda a situação que a igreja tem passado, todas estas dúvidas, e a simples mudança de um status que gerou mais de 200 comentários. Mais de 200 comentários. Então achamos por bem. Porque nós aqui temos nos colocado como uma igreja que não quer ter dúvidas. Nós temos aqui nos colocado como uma igreja investigadora da palavra, que quer saber aquilo que realmente a palavra quer dizer, não importando o que os demais falem. Por conta disso, somos a porta larga, a igreja que permite. Oh Deus do céu, que apelido magnífico. Então quer dizer, se a porta é larga, é sinal de que eu estou pregando para toda criatura. E toda e qualquer criatura pode entrar. Então, estou muito feliz com esse apelido para a honra e glória do Senhor. Então, sabe qual é o tema hoje? Divórcio e recasamento. Mas como é que nós vamos tratar sobre isso? Nos comentários, e mais diversos comentários que eu ouvi, há uma ação muito legalista, e a palavra está dizendo, e a palavra não sei o quê, e quase que dá um eco quando se fala a palavra, mas Deus do céu, e a palavra está onde? Mesmo. Hoje nós vamos tratar desse assunto de forma bem legalista, e detalhe, sem fugir de nenhuma passagem, por mais polêmica que a mesma se apresente. E assim vamos juntos, através da palavra do Senhor e da verdade contida na sua palavra, aprender o que realmente Deus falou a respeito de divórcio e recasamento. Vamos passar muito por original, tanto hebraico como grego, que é para não restar mais dúvida alguma. E a igreja possa, enfim, descansar e seguir em frente, rumo ao nosso objetivo maior, que é morar no céu. Nós vamos começar, sabe com o quê? Primeira polêmica, Deuteronômio 24. Vamos até lá? Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Oh, glória. E demais, eu quero logo deixar bem claro uma coisa. Terminada todo o culto, terminada toda a explicação, eu quero deixar bem claro, eu vou estar à disposição de quem quiser tirar dúvidas, não só agora depois do culto, como na quinta-feira no culto de doutrina, que logo mais nós estaremos aqui. E vamos estar inteiramente à disposição para tirar, após o culto, toda e qualquer dúvida que ainda sobrar. Vamos começar a nossa leitura, Deuteronômio 24, vamos ler do 1 até o 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de sua casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e despedir da sua casa, ou se este último, que tomou por si mulher, vier a morrer,
então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Calma, vamos lá. Essa primeira passagem, ela é a mesma passagem que vai ser rebatida por Jesus Cristo mais tarde no capítulo 5 de Mateus. E também no capítulo 19 de Mateus, no qual os fariseus experimentam a Jesus Cristo usando essa passagem. Mas vamos entendê-la agora de verdade. O que essa passagem fala? Ela fala da concessão de divórcio. Da concessão da carta de divórcio. Mas antes de a gente chegar até lá, nós vamos puxar uma pequena parte desse versículo. No versículo 1, ele diz: e se lhe der carta de divórcio por não for agradável aos seus olhos ou achar coisa indecente nela. A palavra aqui é em hebraico. E no Velho Testamento, essa palavra para coisa indecente, para a gente vai até entender por que Cristo combateu e como Cristo explicou. E como até os próprios fariseus interpretavam essa passagem errado. A palavra é ervar, que tem por significado nudez, exposição de nudez, comportamento impróprio. Esse é o significado do que seria achar coisa indecente. E, portanto, lhe lavrar a carta de divórcio. Agora, cuidado, vamos perceber algo na passagem. Aqui, ela sai de casa e casa com outro homem. Ela foi condenada por isso? Não? Porque lhe foi dada a carta de divórcio. A palavra também, para cá, vamos lá no hebraico. Legal, vamos tratar como legalista? A palavra é keritut. Keritut, que quer dizer documento de liberdade. É o mesmo que era dado como carta de alforria, digamos assim. Basicamente isso. Era um documento que descomprometia de uma determinada obrigação. Keritut, carta de divórcio. Até então, após dada a carta de divórcio, é que havia a segunda palavra, que nós vamos estudar muito. Se entendeu na Bíblia que repúdio e divórcio são a mesma coisa? Errado. Errado. A palavra repúdio aqui é mais sinônimo de despedir de casa, ou seja, mandar embora. Já começa a se entender um pouco do que significa essa diferença bem simples. Carta de divórcio é um documento legal que dá à esposa, ainda na época de Deuteronômio, a oportunidade de casar-se mais uma vez. E ao homem, primeiro esposo, mesmo em caso de morte do novo cônjuge, é desaconselhável desposar a esposa anterior novamente. Nesse caso, a palavra aqui no verso 4, depois que foi contaminada. Eu cheguei a ouvir um dos comentários bem religiosos e muito errôneo, de que a união da esposa com o outro esposo é contaminada. Não. A palavra para contaminada de uma forma bem simples é que teve relacionamento sexual com um novo esposo. Por isso, Deus desaprova essa união novamente. Isso, do primeiro marido com a primeira esposa, que já foi repudiada, que já está divorciada e agora é uma viúva. Isso aqui é o
uma hipótese colocada em Deuteronômio. Para que haja essa dita liberdade, se faz necessária a carta de divórcio. Mas calma, agora que começamos. Vamos até uma outra passagem bem polêmica. Bora? Malaquias, capítulo 2. Esse, de longe, é a passagem mais usada. Mais usada para explicar porque não devo me divorciar. É muito magnífico, é muito interessante quando nós pegamos a palavra e começamos a ler ela com cuidado de verdade, sem colocar nela idealismos ou cultura de determinados lugares, e até a nossa própria. Verso 13, Malaquias, capítulo 2. Ainda fazeis isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Pronto. Tá bem sério, não tá? Deus odeia o repúdio. A palavra usada para divórcio em Deuteronômio era keritut. É um documento, era o nome de um documento. Aqui no caso, muda algumas coisas na palavra. No verso 13, o profeta afirma que cobrem o altar do Senhor de lágrimas e de choro. E no verso 14, ele inicia a explicação de o porquê de o altar estar coberto de choro. Foi o Senhor testemunha da aliança, casamento, entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual o homem lhe fora desleal. A palavra aqui para desleal, infiel, é bagat. Que não tem outra tradução senão realmente esta: desleal. Só que um detalhe. Vamos lançar a luz. Não é tão bom ser legalista? Eu acho legal ser legalista. Vamos colocar isso aqui em um contexto, lá do tempo de Malaquias, lá na comunidade de Israel, aonde era permitido ao homem ter mais de uma esposa. E agora? Faz de conta que nós moramos em um país aonde é permitido ao homem ter mais de uma esposa. E encaixa essa passagem. Parece difícil, não é? Vou explicar por quê. Porque a deslealdade aqui implicada, ela não é infidelidade. Sabe o que é a deslealdade aqui colocada? De uma forma bem simples. Era o repúdio. O que é repúdio? Naquela época era mandar embora sem dar a carta de divórcio. A palavra para repúdio não é keritut, não é a mesma palavra. A palavra para
Essa questão agora é shalak. Despedir, expulsar, mandar embora. Vai embora da minha casa, não te quero mais aqui. Pega tuas coisas e vai-se embora. E isso era o repúdio, dado sem a carta de divórcio. Por que era tão comum fazer o repúdio sem a carta de divórcio? Primeiro, porque para uma mulher conseguir essa carta de divórcio, se o marido não quisesse dar-lhe, ela teria que procurar no mínimo 3 sacerdotes que em concordância iam chamar o marido, iam solicitar dele, pedir que ele desse a carta de divórcio, não exigir. Existe diferença já no Velho Testamento entre essas duas palavras. Queritut e shalak. Repúdio era deslealdade. Por que era deslealdade? Porque quando se era repudiado e não se dava a carta de divórcio, a esposa, a mulher, ficava presa à lei, não podendo contrair novo casamento. Para tanta, numa sociedade misógina, aonde não havia oportunidade para a mulher, restava-lhe 3 opções. Como mulher expulsa de casa: mendicância, prostituição, ou quais eram as? Ou ela pediria esmola na rua, ou ela iria se prostituir. Era assim. Porque ela não teria como ter para si o sustento. Não poderia ter marido, não poderia casar de novo, e ainda era assim, considerada, calma, ainda tinha a terceira opção. Ela poderia, se quisesse, se vender como escrava. Ela podia também, não está repudiada? Se qualquer pessoa aceitasse ela como escrava, ela teria o seu sustento na forma de pagamento? Não, na forma de comida mesmo. Só isso. 3 opções: mendicância, prostituição ou escravidão. Era essa a deslealdade apontada naquela época. Porque para o marido, numa sociedade poligâmica, contrair novas núpcias, ter uma outra esposa, era normal. E ninguém poderia impedi-lo. Ele tomaria a esposa e pronto. E fim. Se ele quisesse ficar com as duas, poderia, desde que não diminuísse de uma nem da outra nenhum de seus direitos. Estudamos isso no passado. É muito fácil, pessoal, muito fácil pegar uma passagem dessa e você carregar ela de um monte de idealismo cultural. Carregar essa passagem de um monte de legalismos que são provenientes, e isso é uma verdade, de pessoas que não querem se aprofundar na palavra, mas ao invés de se aprofundar na palavra, procuram para si juízos, e sentem prazer em julgar, e mais prazer ainda em ver condenado. Por que é tão prazeroso estar em igrejas cujas milhões e milhões de pessoas são disciplinadas a toda hora? Porque é bom ver pessoas sendo condenadas, é bom ver pessoas sofrendo.
Disciplina bem colocada na Bíblia é aquela dentro da igreja que não precisa ninguém saber. Pois se há arrependimento, assim que há disciplina, ganhaste o teu irmão. Por que é tão bom? Por que vocês acham que eram diversas pessoas procurando e seguindo as crucificações? Por que vocês acham que sempre havia alguém com uma pedra na mão para apedrejar, sendo que era só a mulher e o homem adúltero não estava lá para ser apedrejado, conforme a lei de Moisés mandava? A lei de Moisés mandava que os dois fossem apedrejados, os dois, adúltero e adúltera. Mas ali era colocado apenas a mulher. A culpa era toda dela. De fato, a lei mosaica apontava para algo. Jesus Cristo apontou para algo maior. Não foi por outra coisa que ele chamou a mulher adúltera e chamou aqueles que a condenavam e falava ele que se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Era essa a intenção, era isso que ele precisava mostrar. Não era que a lei não precisava ser obedecida, não era isso. Era que ela não estava sendo obedecida coisa alguma. E muitas vezes, tal qual hoje, ela é repleta de religiosidade e de condenações. O que Deus sempre odiou e vai continuar odiando é o repúdio, é a deslealdade, é a infidelidade, é prometer e não cumprir. E ainda assim prender. Existem no divórcio 2 tipos de divórcio: amigável e litigioso. Na maioria das vezes, o litigioso nada mais é do que 2 pessoas que já estão separadas e uma das partes não aceita dar a carta de divórcio. Mesmo que já estejam separados. Algumas vezes por conta de herança, porque eu tenho que adaptar a cultura do meu país. Tenho que adaptar a legislação do meu país. Assim caracteriza-se o repúdio. Pois fica a esposa presa, sem poder seguir a sua vida. Isso naquela época. Adaptado para nós que temos uma sociedade monogâmica, isso ainda quer dizer, fica o homem também preso. Pois não entregou carta de divórcio, pois não houve de fato a separação por completo. E ficam ambos ali, amarrados à lei. Mas calma, já estamos lá, agora que começamos pelo hebraico, né? Será que no grego a coisa muda, hein? Portanto, aqui no hebraico fique bem claro. Deus odeia o repúdio, que é deslealmente mandar a esposa embora e manter a mesma presa a um jugo sem dar liberdade para seguir a sua vida. Haja dada permissão no contexto histórico de Israel de um homem contrair novas núpcias. Usar essa passagem erroneamente é leviano e, sem sombra de dúvidas, falta de preparo e falta de estudo. Só que, para a honra e glória do Senhor, essa igreja aqui é investigadora. Ela não se contenta em ler, ela quer saber o que significa. Saber o que significa é isso, e pesquisar, e dedicar tempo. Meditar tem significados interessantes. Fala em meditar na palavra. Meditar, além de querer dizer, sim, na toponímia da palavra, na semântica da palavra, suspirar. Ela também tem um outro significado. Gastar tempo. Não é ler uma passagem, li uma passagem, entendi, pronto, Deus deu, tá certo, é isso.
Vai pesquisar para saber o que significa. Você tem líderes. Estuda. Procura. Aprende. Queira saber de verdade. É muito fácil pegar pregações prontas. É muito fácil ler e ouvir pregadores famosos, quando muitas vezes eles têm medo desse assunto. Porque é polêmico. E por ser polêmico, ele pode gerar consequências. A prioridade, afinal, é encher a igreja. Para que dizer verdade? Se fosse por isso, estávamos todos ali na frente, pregando, venha para cá e fique rico. Mas a gente prega aqui, venha para cá e pegue tua cruz. Quem quiser entrar, entra. Vai carregar cruz. Quer dom? Quero. Bora trabalhar, meu irmão. Bora trabalhar, bora. Igreja que prega a verdade assusta. Da mesma forma como Cristo assustou as religiões daquela época. Assusta. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento assustavam ao falar a verdade. Ao invés de legalismos e bobagens. É fácil ficar procurando essas bobagens. Difícil é querer se dedicar realmente à palavra de Deus e aprender o que ela quer dizer. Já que falamos em hebraico, bacana, mas tem uma fala assim comum. Olha, gente, calma, no Velho Testamento era uma coisa, no Novo Deus mudou tudo. Que mentira foi essa? De onde é que Deus muda? Não há nele sombra alguma de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Jesus Cristo, ele vem e explica. Explica. Olha só. Vamos começar no grego agora. Vai ver que no grego a palavra é diferente, né? Vamos começar por um daqueles bem complicado. Vamos em Mateus capítulo 5, verso 31. Ixi, é agora que não vai dar mais certo. Quero é ver. O que foi que nós aprendemos no Velho Testamento? Existe diferença entre repúdio e divórcio. Será que existe diferença entre repúdio e divórcio também no Novo Testamento? Vamos olhar. Mateus 5,31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Isso é mandamento? Está no imperativo? Tá. Será que Jesus Cristo vai descompor essa ordem? Aquele que repudiar. Atenção nos verbos. O que repudiar, aquele que mandar sua mulher ir embora, dê a ela a carta de divórcio. E Jesus pega e estreita. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a adultério, a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, vamos começar com o verso 31. Tem duas palavras no grego aqui. Duas. Vamos ver o que cada uma delas significa? A primeira é para repudiar. Uma dica para quem quer investigar a palavra. Uma dica para quem quer entender significados bíblicos. Olho nos verbos. Os verbos são as ordenanças. É necessário saber exatamente o que cada um deles quer dizer e quer te ordenar, para que se tome cuidado. Um exemplo claro, certa vez estávamos aqui falando sobre discipulado há muito tempo, em uma determinada pregação, e foi falado sobre um verbo, não era que era perseverar,
no grego, proscartério. E procuramos e descobrimos que proscartério, perseverar, é estar vigilante, como quem espera um ladrão. Sinônimo de vigiar, como um atalaia. Quando eu sei o significado da palavra, ela lança luz dentro do meu entendimento, para que eu saiba aquilo que ela realmente quer me dizer. A palavra para repudiar no grego, apoluo. Gente, eu não sei se é coincidência. Não, não é coincidência não. É porque Jesus Cristo não vai desmentir o pai dele, não. Ele nunca desmentiu o pai. Mas ele explicou cada passagem que o pai quis dizer. De modo que as pessoas entendessem, assim ele estreitava. Apoluo quer dizer, sabe o quê? É sinônimo de shalak no hebraico, que quer dizer mandar embora. Mandar embora. Despedir de casa. Continuando, dê-lhe carta de divórcio. Muda a palavra. Porque se divórcio e repúdio fosse realmente a mesma coisa, a palavra seria a mesma, ou pelo menos teria o mesmo sentido. Mas aqui no grego a palavra agora é apostasian. Apostasian, que quer dizer nada mais, nada menos do que documento de divórcio. Ou documento que liberta de obrigação. É sinônimo de queritude. Será possível as palavras coincidem? Sim, coincidem em seus significados. O que Deus está querendo dizer com isso? Precisa se perguntar. Para poder entender, eu preciso fazer perguntas. Olha só. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar, apolu, mandar tua mulher embora, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Para toda essa palavra, relações sexuais ilícitas, segue-se uma única palavra, muito repetida no Novo Testamento como sinônimo de pecado, porneia. Porneia, mas aí a gente lembra só de relacionamento sexual puro e simples. A palavra porneia, ela tem um sentido muito mais amplo. Você sabe o que Cristo quis dizer? Qualquer que repudiar sua mulher por motivos banais, a expõe a tornar-se adúltera. Porneia é todo tipo de imoralidade, inclusive idolatria. Até a palavra utilizada para comer coisas sacrificadas a ídolos também é porneia. Qualquer que repudiar a sua mulher sem motivo, mandar ela ir embora. Expõe essa mulher a se tornar adúltera. Por que ele separa gênero? Vocês percebem que ele separa gênero? Homem e mulher? Era porque até nessa época ainda era permitido a um homem ter mais de uma esposa. Essa é a cultura da época. Você precisa encaixar a palavra dentro do contexto histórico para saber o que ela quer dizer. E olha só. E aquele que casar com quem? Não é com a divorciada, não. É não, né? É com a repudiada. É o quê? Aquela que foi embora, mas continua casada, sem a carta de divórcio. É isso que a palavra está dizendo.
Não aquele que vai casar com a mulher que está divorciada, ou com o homem que está divorciado, mas aquele que vai casar com quem foi repudiado, mandado embora, mas permanece sobre o jugo da lei. Por que que expõe-se a tornar-se adúltera? Porque se essa mulher contrair novo casamento, contrair novas núpcias, ainda sobre o jugo da lei, ela ainda está ligada ao marido e, portanto, será adúltera. Se o marido não der a carta, ele dá à mulher a possibilidade de tornar-se adúltera. Mais uma vez, o que que Jesus mostra na passagem? O que que ele odeia, o que que ele não quer que seja feito por parte do homem? O que é a deslealdade, a infidelidade mostrada nessa passagem? É não fazer aquilo que é devido. É não fazer aquilo que a lei manda. Tem nada a ver com o divórcio. Aqui tem tudo a ver com repúdio. Tem tudo a ver com quem não cumpre a sua obrigação e mantém a pessoa sob jugo. Vamos continuar. Acho que ainda tem mais passagens polêmicas para a gente continuar. Continuando apontando o contexto histórico, que nada mais era do que a mesma coisa. Porneia tem o mesmíssimo sentido de erva em hebraico. Era a mesma coisa indecente, imprópria. E assim, incrível. Quem achava que Jesus veio para revogar alguma coisa da lei, ou para dizer o contrário, se enganou e se enganou erroneamente. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele veio para mostrar como seguir a lei. E o mesmo seguiu-a até o fim. Seguiu de verdade, sem hipocrisia. Explicando exatamente o que Deus queria. Será que isso causou espanto nos religiosos da época? Ah, causou. Será que isso causa espanto nos religiosos de hoje? Ah, causa. Deixa eu te contar um segredo, vai continuar causando tanto quanto um pastor que permite que alguém se batize assim que se converte. Vai continuar causando tanto espanto quanto. Fala-se de construir ou desconstruir algo que está construído. No tempo de Cristo, haviam diversas fortalezas mentais que foram ensinadas através de tradições que não faziam parte da palavra. E que Jesus Cristo veio, sim, e desconstruiu cada uma dessas religiosidades. Não vamos ser achados sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. A palavra nos aponta para sermos investigadores da mesma. Obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Assim não vamos ser encontrados
tolos e muito menos tangidos por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que fale o que quer, e a gente se obriga a acreditar, porque é mais fácil. Jesus estreita, qualquer que repudiar a sua mulher, ele não usa a palavra posteision, pois sabia que não era usual oferecer a carta, mas na realidade, o simples repúdio. Porque ainda nessa época, para poder conseguir a carta, a mulher tinha que procurar três sacerdotes, que em concordância fossem solicitar a carta, a lei se mantinha, ou a tradição se mantinha, fazendo a mesma coisa. E deixando a mulher as mesmas 3 opções de sempre. Só que tem um detalhe. Jesus está apontando para a falta de lealdade dos maridos que repudiavam por motivos banais. E apontando a algo realmente sério. Detalhe, a passagem que fala sobre repúdio não tira, não desmerece e não desmente a primeira ordenança, dê-lhe carta de divórcio. Quer que eu lhe diga uma grande verdade que vai surpreender a muitos? Que Deus odeia o repúdio e não o divórcio. O que Deus odeia é o repúdio, é a deslealdade. Não o divórcio. São duas coisas totalmente diferentes. Ainda no verso 32, comete adultério o que casar com a divorciada, não, ou melhor, o que casar com a repudiada, não com a divorciada. Por que Jesus não falou da divorciada? Porque não era comum. Ele estava respondendo a uma provocação dos fariseus. Não era comum dar carta de divórcio, coisa alguma. Era muito comum, era o repúdio. E também comum aqueles que ainda davam carta de divórcio, mas por qualquer motivo. Motivos banais. O que seria um motivo banal? Vou te dar bem simples. Uma vez até a gente comentou isso daqui. Mulher vai cozinhar a carne e queima. Não sabe cozinhar. Devolvo para o pai. Quero mais não. Vai embora. Mulher não lavou minha roupa direito. Manda embora. Vai-te embora, mulher. Presta para nada mesmo. Isso é motivo banal. Isso era o que era o motivo banal dessa época. O motivo banal de hoje é outro. Né? É a vontade de ter um novo. Incompatibilidade de gênio. Ah, mas é tão linda essa palavra. Vou me separar porque a minha cabeça não dá bem com a cabeça dela. Não deu certo, sabe? Não colou. Motivo banal. Quando pessoas vêm me procurar, e poucos vêm me procurar, falando sobre casamento, aos poucos que me procuraram, vão poder confirmar isso daí. Eu digo a mesma frase, disse, e continuo a repetir. Casamento não é coisa para criança. Se não tem maturidade para viver o casamento, vai brincar de bola, vai jogar videogame, vai assistir vídeo no YouTube, mas não inventa de casar se tu não é homem ainda para assumir algo tão sério. É isso que Deus está dizendo. É isso que Jesus está apontando. Vocês casam como crianças, comportam-se como crianças e despedem suas esposas como crianças. É sério. Ainda digo um detalhe. Eu coloquei isso aqui para eu me lembrar.
Mais tarde, qualquer um de vocês pode examinar outras passagens. Também, Mateus 19 diz a mesma coisa. Aquele que casar com a repudiada, não com a divorciada. Fala a mesmíssima coisa. Ele ainda complementa. Foi-lhe dado concessão de divórcio por causa da dureza do coração. O que era a dureza do coração? O homem procurava fazer isso com suas mulheres, deixando-as à própria sorte. Mas não foi assim desde o princípio. Verdade, lá no Gênesis, Deus instituiu o casamento monogâmico e eterno. Mas deu a concessão do divórcio para que ambos pudessem seguir com suas vidas em frente. No final do culto, se alguém ainda quiser me procurar, querendo saber, pastor, eu quero saber que original é esse que você está lendo. Pode trazer seu notebook, seu pendrive, você vai descobrir por que eu gosto tanto do notebook. Eu lhe dou tudo o que eu tenho de acesso às escrituras originais e coloco para você mesmo examinar, sem nenhum problema. Porque, mais uma vez, o intuito aqui não é tomar posse de algo para ser só meu. É que todos tenham acesso à palavra e todos possam investigá-la e todos possam aprender o que realmente ela quer dizer. Para terminar, nós vamos para outra, daquelas polêmicas boas, né? Acho que ainda tem mais uma que está faltando. Não tem? 1 Coríntios 7. Agora não vai ter mais jeito, não. Deus do céu. Cada coisa que esses religiosos de hoje... É tão fácil ser legalista, não é? Você pega uma passagem, diz o que ela quer dizer, encontra 4 palavras rebuscadas e toma ela como verdade. Faz aquele concerto. Eu pego um pedaço disso com um pedaço daquilo, monto uma coisa com aquilo daqui, faço uma salada, prego com durex e monto a verdade. Verdade bíblica segue-se em sequência. Uma passagem explica a outra. Vamos lá. Não vou esticar muito não, sabe por quê? Porque 1 Coríntios 7 trata de 3 grupos de pessoas. Certo? Primeiro grupo, solteiros. Segundo grupo, casados. Terceiro grupo, casados com pessoas incrédulas. No nosso caso, aqui, o que nós precisamos esclarecer, eu estou sendo muito claro que é para não restar questão de dúvida de o que a gente está falando. Nós vamos só nos versos 10 e 11, que é aquele que todo mundo vai querer fugir, aos casados. Nós não vamos fugir não, nós vamos é nele mesmo. Aos casados. Vamos lá? Glória a Deus. Só são 2 passagens. Primeiro Coríntios 7, versos 10 e 11. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Então é mandamento. Que a mulher não se separe do marido. Mais uma vez, Deus separa gênero, viu? Vamos já explicar por quê. Calma. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua esposa. Primeira coisa que a gente vai aprender, sabe de uma coisa interessante? Apartar e separar não são sinônimos. Bora lá no original. Primeiro ponto a ser tratado, simples. A ordem aqui é para os casados. Quem está realmente casado. Segundo ponto, existe uma separação de gênero nessa passagem.
passagem começa dando uma orientação à esposa, separando um gênero. É bem simples de se explicar. Quando há separação de gênero, as palavras usadas são para a esposa, guni, no grego, para o marido, anier, marido, homem. Quando a passagem é para ambos, a palavra utilizada no grego é anthropos. Que é homem sendo homem ou mulher. No caso, nessa passagem é bem separado, guni e aner, mulher e homem. Que não se separe do marido. Vamos lá. Que ordem é essa? Que não se separe. Olho nos verbos, não foi que a gente falou? Então, bacana. A palavra para separar aqui é chorizo. Sabe o que quer dizer no grego, chorizo? Ir embora. Chorizo, partir. Desperdice, ir embora. Então é dada a ordem à esposa, qual é? Não vá embora. Também há uma outra coisa que a gente precisa conversar antes de falar no versículo 11, para não restar também dúvida. Tem uma parte no texto que está entre parênteses. Toda vida que tem parte entre parênteses, alguns estudiosos querem alegar que não faz parte do original. De fato, existem textos entre parênteses e textos entre colchetes. Alguns textos entre colchetes, não parênteses, podem não estar no original, mas podem não estar, para tanto merecem o cuidado de ser investigado, ou seja, de ler o original, de procurar o original e saber se realmente está ou não, pois algumas dessas passagens apenas complementam o sentido. Nesse caso, aqui, nós vamos até lá, verso 11. Se, porém, ela, novamente separando o gênero, vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie. Porém, se mesmo com a ordem, se mesmo com a orientação de a esposa não ir embora, a mesma for, detalhe, vai, é partir, é parecido com repúdio, é sair sem a carta de divórcio. Sair, partir, simplesmente ir embora. Enquanto não tem a carta de divórcio, que não se case. Ou que se reconcilie. A palavra para reconciliação, catalasso. Traduzido, fique no lugar, permaneça. Tem tempo? Tem prazo? Tem. Sabe qual é o prazo? Até que não seja cumprido aquilo que foi lido em Mateus no início. Até que não dê carta de divórcio, pois ao momento que é dada a carta de divórcio, ao momento que é efetuado o divórcio de fato e de direito, que a carta foi dada, que tudo está legalizado, ambos estão livres. E o que a lei ainda aponta é que não volte a se reconciliar após haver o divórcio. É esse o conselho. A palavra aqui no caso, que a mulher não se case ou que se reconcilie, é para aquela que saiu de casa sem a carta de divórcio. Nesse caso, numa tradução mais simples, que a mulher não vai embora. Esse é o mandamento. Calma. Vamos lá para o versículo 11. Nós vamos cuidar.
O homem, no final de tudo isso, o que é que a gente tem que aprender? Sabe qual é a obrigação do homem? Não desamparar a esposa que você tomou. A obrigação do homem é não ser desleal. A obrigação do homem é, se a mesma foi embora, se a mesma saiu dele, carta de divórcio. O descumprimento do mandamento chorizo já é condição para essa mesma ação. O descumprimento da ordem não saia já é motivo, sim, para efetuar a carta de divórcio, desde que não haja reconciliação, no período em que não há ainda o divórcio. É isso que a palavra está dizendo, é isso que está apontando de forma clara, sem religiosidade, sem arrudeio. Deus não proibiu, e não há contradição na Bíblia, toda ela se encaixa e precisa se encaixar, pois se a mesma assim não fizer, Deus é mentiroso. Às vezes nós lemos a Bíblia, sabe como o quê? Como um advogado causista que procura falha no código para poder livrar o bandido. Quer ler a palavra desse jeito aqui? Aí tu vai descobrir a verdade. Sabe o que vai acontecer com ela? Vai acontecer o que aconteceu comigo nesse domingo, enquanto eu estava sentado estudando, de 8 horas da manhã às 16h30 da tarde. Ficar surpreso, ficar maravilhado, como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso. Os valores que Deus reprova são outros, que não provêm de nenhum legalismo. O homem não deve desamparar ou agir de forma desleal, prendendo a um jugo, mas ao dar-lhe carta de divórcio, estão ambos livres para dar continuidade às suas vidas. Deus não odeia o divórcio, Ele odeia o repúdio, que é covarde e sem motivo. Na palavra, o ato de ir embora voluntariamente determina falha e desobediência, mas o ato de ceder o divórcio liberta do jugo e possibilita a continuidade de ambos. Como eu disse, eu estou aqui à disposição. Vamos tirar qualquer dúvida, por mais difícil que ela seja, e juntos vamos continuar pregando o que a palavra de Deus diz. E isso doa a quem doer, reclame quem reclamar, não vamos ligar para nenhum tipo de religiosidade, não estamos presos a nenhum tipo de convenção, a nenhum tipo de farisaísmo bobo. Mas nosso único compromisso é com a palavra de Deus e com a verdade representada nela. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, investigadores da palavra de Deus. Amém.